Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de funções. Agora vamos fazer estudo do domínio das funções, certo? Nós vimos na aula passada algumas condições pelas quais o domínio ele pode estar definido. Nesta aula eu vou trazer mais exemplos e exemplos com outros tipos de situações em que nós vamos ter que observar e determinar um domínio para cada função, certo? Esse primeiro exemplo aqui, ó, a função f de x igual a 3 sobre raiz quadrada de x mais 3, ele tem restrições, tal como a gente viu na aula passada. Raiz quadrada não pode ser número negativo. E também vimos na aula passada que o denominador de uma fração nunca pode ser zero. Então, nesse caso, o que acontece? O que a gente pode definir aqui? Que x mais 3 ele tem que ser maior do que zero, certo? Porque ele é uma raiz quadrada, mas também não pode ser zero, então eu não vou colocar maior ou igual, e sim apenas maior que zero, certo? O zero não está incluído. Então isso indica que x é maior, o 3 passa para lá trocando o sinal, é maior que menos 3. Então qual que é o domínio dessa minha função? O domínio da função f é igual, e aí eu vou abrir aqui o meu conjunto, x que pertence aos reais, tal que x seja maior que menos 3. Então é essa condição que eu preciso ter para que esta função 3 sobre raiz quadrada de x mais 3 ela tenha o domínio definido, né? Então o domínio é que o x precisa ser maior que menos 3, ok? Vamos por exemplo de número 2. Aqui eu tenho uma raiz cúbica. Esse exemplo aqui ele vai ficar mais claro de entender quando a gente for estudar os gráficos. Mas eu já adianto logo que se o índice desse radical é um número ímpar, isso quer dizer que o domínio dessa função são todos os números reais. Ou seja, o domínio de f é todos os números reais. Na raiz quadrada tem a restrição de que não pode haver número negativo dentro da raiz, mas apenas de raiz quadrada. A raiz cúbica, como esse caso aqui, ela não tem essa restrição. O x pode assumir qualquer valor, certo? Quando a gente for estudar os gráficos, vocês irão entender melhor como que isso acontece, ok? Agora vamos ver aqui esses dois exemplos, certo, de funções com algumas restrições que a gente precisa determinar. Nesse caso aqui, ó, eu tenho raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Como que a gente já viu que na raiz quadrada, no caso aqui do numerador, ele não pode ser número negativo, significa que a primeira situação, né? 6 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Ah, mas ele tem que ser igual a zero? É o numerador. O numerador pode ser zero sem problema, ok? Então aqui, ó, menos x, isolando, é maior ou igual, o 6 passa para lá, menos 6. E aí que eu tenho x negativo, gente. O que acontece? O x ele não pode ficar negativo. Eu vou multiplicar toda essa equação por menos 1, a fim de mudar o sinal do x. Ok? Então, multiplicando toda a equação por menos 1, o x fica positivo. O 6 também vai ficar positivo. Só que esse sinal de desigualdade, ele vai ser invertido. E vai ficar assim, ó, x é menor ou igual a 6. Tudo bem? Agora vamos ver a segunda situação, que é o denominador, né? X menos 1 precisa ser maior que zero. Não pode ser menor que zero e nem igual a zero, porque ele está dentro do denominador. Isso significa que x é maior, o menos 1 passa para lá, 1. E agora, o que acontece? Como é que eu vou definir o domínio? Bom, eu fiz aqui a primeira situação do numerador e a segunda do denominador. Agora eu vou precisar fazer a intersecção desses conjuntos, né? Então, como é que isso vai ser? Olha só, isso aqui é muito legal de se trabalhar.
eu vou fazer aqui o conjunto do numerador. Aqui eu vou fazer o conjunto do denominador. E aqui eu vou fazer o conjunto da intersecção, certo? Aqui é do numerador, denominador e aqui é a intersecção. Então, como é que isso funciona? Olha só. No primeiro caso, que é o numerador, o x tem que ser menor ou igual a 6. Então, vamos imaginar que aqui seja o 6. Eu vou fazer bolinha fechada, por quê? Porque está sendo igual a 6, né? Então, o 6 está incluído no conjunto. O x sendo menor ou igual significa que os valores de x atribuem valores menores do que 6. Então, a gente faz esse conjunto aqui, certo? E no segundo caso, do denominador, o x precisa ser maior do que 1. Olhando para essas retas, se aqui é o valor 6, o 1 ele está mais ou menos para cá, né? E aqui eu vou colocar uma bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Porque o x não é igual a 1. Isso quer dizer que o 1 não faz parte desse conjunto. Então, se o x é maior, significa que o x assume valores maiores do que 1 para o denominador. E quando fazemos a intersecção, o que acontece? A intersecção, eu tenho que ver quais são os valores que estão tanto no numerador quanto no denominador. No caso aqui, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Bola aberta, porque o 1 não faz parte, né? E aqui, bola fechada. Você concorda que esse conjunto aqui, ele pertence aos dois? Esse intervalo, na verdade, ele pertence aos dois conjuntos, do numerador e do denominador? Isso significa que aqui é a intersecção 1 e aqui o valor 6. Então, definindo o nosso conjunto, vai ficar o seguinte: o domínio dessa função é igual, aí vamos lá, x que pertence aos reais, tal que, aí vamos lá, ó. Na intersecção, o x tem que ser maior do que 1, então a gente coloca aqui 1, maior, né? O x é maior que 1, e que o x é menor ou igual a 6, certo? Ou, se preferirem, a gente pode definir por intervalos. O domínio da função é igual. Como aqui o 1 é bolinha aberta, a gente faz um colchete nesse sentido ou um parêntese, tá? A gente que escolhe. 1 até o 6 fechado, porque o 6 faz parte do conjunto. Então é isso, o domínio da função desse exemplo 3 é esse, ok? A gente faz a análise da primeira situação, que é o numerador, da segunda, que é o denominador, porque ambas têm restrições, e daí a gente faz a intersecção dos conjuntos e aí acha o domínio, ok? Agora vamos ver este quarto exemplo, certo? Que eu vou trazer aqui para baixo, já que o meu espaço está pouco, e vamos fazer a mesma coisa, né? Que é definir quais condições esses dois termos aqui podem, para poder estabelecer o domínio para cada um deles e fazer a intersecção, já que os dois fazem parte da função. Só que no caso aqui eu não tenho um denominador, então a única restrição que eu vou ter é apenas de que cada valor dentro do radical precisa ser maior ou igual a zero, né? Então vamos lá. O x mais 5 precisa ser maior ou igual a zero. Isso quer dizer que o x é maior ou igual a menos 5. E nesse caso aqui, x menos 2 precisa ser maior ou igual a zero, né? Isso quer dizer que x é maior ou igual a 2 positivo. Aí vamos fazer aquele mesmo lance que a gente fez no exemplo anterior. Vamos fazer a primeiro intervalo da raiz quadrada de x mais 5. Vou até colocar aqui para você poder entender o que está acontecendo, né? E aqui eu vou fazer o intervalo da raiz quadrada de x menos 2. Então, o que foi que eu defini aqui? Quais são as condições para que x que faça parte do domínio, né? Quais os valores que o x precisa ter? No primeiro caso, ele precisa ser maior ou igual a menos 5. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho bolinha fechada, né? Porque é maior ou igual.
aqui seja o menos 5. Se é maior ou igual a menos 5, significa que o x vai para valores maiores, até mais infinito, certo? E no x, na raiz quadrada de x menos 2, o x precisa ser maior do que 2. Se aqui é o menos 5, o 2 positivo é mais ou menos aqui, né? Bolinha fechada, porque o x também é igual a 2, ok? Então, se o x tem que ser maior do que 2, ele assume esses valores. E agora eu vou fazer a intersecção. A intersecção, né, como a gente viu no exemplo anterior, eu preciso saber quais valores estão nos dois conjuntos. Aí a gente observa que são valores maiores do que 2, né? Você observa que esse valor aqui, daqui para trás, não faz parte do outro intervalo. Então, na intersecção tem que ser nos dois, os valores que contém nos dois intervalos. Então, a intersecção é que x seja maior ou igual a 2. Então, vamos definir aqui o nosso conjunto, né? Ou melhor, vou definir o domínio. O domínio dessa função é igual. Aí vamos lá. X que pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 2. Ou, se preferirem intervalos, o domínio da função f é igual. Intervalo fechado para 2, porque ele é igual a 2, e ele vai até o mais infinito. Opa, o infinito aqui tem que ser aberto. Ou, se preferirem, a outra notação é assim, ó, 2, aí infinito, parêntese. Ok? Então, concluímos aqui os estudos do domínio das funções, certo? Eu espero que tenha ficado claro esses exemplos que eu trouxe aqui nesse vídeo. São exemplos clássicos de funções, de várias situações em que a gente precisa analisar e determinar o domínio, ok? Então, essa foi a aula de hoje, ok? Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar cada vez mais no assunto das funções. E acredito eu que você vai entender de uma vez por todas esse conteúdo. Então, até as próximas aulas.